Pessoal, quando nós analisamos a questão das obsessões coletivas, isso vai encontrar o amor inefável do Mestre, que continua promovendo o retorno reencarnado de mensageiros nobres, para que possamos reconquistar eticamente a fraternidade, o dever, a oração, o amor, o perdão, a caridade. E essas bênçãos que são derramadas sobre nós diz de um convite para que, a partir dessa busca incessante pela nossa transformação, portar dentro da alma, via uma fé inabalável em Deus, possamos nos tornarmos dignos do trabalho, do empreendimento, porque para ele nós vamos precisar de misericórdia, de inspiração, e para que possamos ir errando menos. Porque enquanto nós estamos no astral, num acordamento para reencarnar na Terra, nós acabamos que fazemos votos e promessas de um bem-sucedimento, moralmente falando, por estarmos ali com uma consciência aclarada das nossas experiências, erros e acertos pregressos, e com muita boa intenção para o porvir. Mas quando nós entramos aqui novamente no corpo de carne, acaba que, mesmo que nós tenhamos renascido com elevados propósitos, no contato com aqueles que se locupletavam como nós, com situações sombrias e com comparsas, acabamos por ruir com as nossas resistências e não termos essa força necessária para nos redimirmos e optarmos pela nobre. E aí a gente acaba que reincide, refaz de novo o ultrajante desvio. Porque, inclusive, existe na nossa história de espíritos milenares situações em que nós acertamos mais, situações que nós acertamos menos e situações que nós costumamos cair de novo naquele ponto que caíramos antes. E quando a gente considera a questão dos humanos conflitos, das coletivas obsessões, isso vai trazer a questão do confronto entre indivíduos, na polarização, e que tem estado numa amplificação atualmente, e nas disputas, as competições entre nações, que inclusive vai ser denominado por alguns de uma nova Guerra Fria, enquanto um movimento que acontece a nível global. E aqui a gente pode considerar tanto o contato tete a tete, quanto no ambiente virtual mesmo, onde vão acontecer aí essas propalações energéticas danosas, e que traz de situações onde espíritos obsessores acabam, ao mesmo tempo, assediando grupos grandes de indivíduos
e que assolam o local onde atuam, pelas consequências da ação de cada qual que esteja sob essa injunção obsessora. E se nós considerarmos, por exemplo, a questão dos contatos que foram amplificados num orbe de tempo de rede social, isso também leva a uma exponenciação dos desequilíbrios que acabam por também fazer uma propalação e comprometer a harmonia do indivíduo. Inclusive, quando nós consideramos que existe tanto a questão da amplificação de dependências e vícios que acontecem hoje, quando percebemos que todos nós temos algum tipo de vício, seja ele qual for, ou alguma tendência a isso, e que cabe a nós fazer a abordagem, a vitória sobre esse estado de coisa. Mas quando consideramos alguém que é um adolescente, um rapaz nessa sociedade de hoje, ele acaba se enveredando por jogos e por situações na rede social que são muito mais velozes do que a vida real. Então isso acaba estimulando uma temeridade, um descaso para com a vida, um menoscabo das instâncias de elevar-se, e acaba ficando entediante a sua rotina, o que o leva a desejar mais contato com aquilo onde ele possa viver ilusões virtuais de vitória ou velocidade, ou de uma adrenalina que aquelas atitudes ali na mídia social o leve a experimentar. Agora, já para as adolescentes, implica aí, até pelo contato que acontece com o mundo todo, uma sinergização e uma intensificação das comparações que acontecem entre as meninas, e que muitas, por não ter estrutura para lidar com isso, acaba desenvolvendo sentimentos de autorrejeição, de automutilação, que aumentou mormente entre as meninas essas práticas, de ideação suicida, que aí a gente tem uma difusão entre ambos os sexos desse estado de coisa, e traz uma sociedade que acaba que, pelo fato de nós termos focos de obsessões coletivas, pela ligação que acontece da rede social, você tem a conexão e o contato entre esses focos obsessivos, com as suas respectivas religiões, e que traz aí para cada um desses pontos que isso acontece a questão da presença de um líder, costuma ser o mais perverso ali, e que faz um comando usando encarnados. Por isso é muito comum na história da humanidade dirigentes de nações, líderes, serem aqueles que perpetram crimes de lesa humanidade em relação aos seus compatriotas, e aqueles os quais eles foram outorgados daquela autoridade para proteger. Mas ao invés disso, existe uma conduta de rivalização, eliminação do outro,
desvios ultramilionários, e mesmo que por ações indiretas, esse comandante acaba sendo responsável pela morte de milhares de indivíduos que, de alguma forma, estão submetidos ao seu talante, ali enquanto aquela nação. Por isso que, se a gente fizer aí um levante das guerras que aconteceram até hoje, dá mais de 15 mil guerras. Isso vai dizer que a bruta força, ela predomina sobre a grandeza espiritual e os seus éticos valores. Em sendo assim, os transtornos lamentáveis que a obsessão gera assolam os terráqueos e vai encontrar a vibratória ressonância em tantos quantos se tornam manipulados pelas suas perturbadoras mentes. Então, a gente tem aí graves ocorrências coletivas e dilaceradoras enfermidades por todo lado. E com isso, vai amplificando uma expansão em tantos quantos estão mais receptivos, descuidados, e fazendo uma intensificação das coletivas dores, devido aos subalternos interesses de ambiciosos déspotas, que, ao se tornarem carrascos do coletivo, estarão sendo positivamente assessorados por desencarnada equipe ampla, vasta, que os mantém e os segura numa infeliz condição. Daí nós temos uma situação onde, apesar de estarmos ganhando em técnicas, informações, em amealhos culturais, até pelo pipoque das conversas de um povo com o outro, que levam ao enriquecimento cultural e a um desenvolvimento intelectual, e a próprio raciocínio e inteligência que está sendo aumentado pelo contato com as fontes de conhecimento que disseminou. Porque hoje, alguém que deseja ter um livro, ele não precisa sequer pedir isso pelo correio. Ele entra numa plataforma, pede aquele livro via um aplicativo de leitura, como o Kindle, e na mesma hora ele já tem acesso àquilo. Inclusive pela rapidez que ele consegue fazer ali a manobra, e ele já está com aquele livro diante dele. Então, as próprias bibliotecas se digitalizaram, foram colocadas na rede social. Então, o indivíduo não precisa ir para uma biblioteca para pesquisar. De onde ele está, ele consegue ter acesso a todo o acervo daquele local de livros pela rede social. Se a gente considerar, por exemplo, a própria questão da inteligência artificial, que resume artigos, que faz uma compilação de várias informações para nos dar uma resposta de algo que é perguntado, que interliga setores extremos de opiniões sobre um dado ponto para trazer aquilo naquele clique, mostra como nós nunca estivemos em contato com tanto conhecimento, pelo conhecimento. Mas da inteligência artificial, por exemplo, muitas coisas que são tragas ali precisam ser filtradas. Porque as informações malévolas, elas vão ser circuladas da mesma forma. Mesmo que sob uma capa, uma máscara de uma informação mais sofisticada. E até nos desperta para a necessidade de ampliar o nosso filtro e a nossa crítica ao ler determinado assunto, ao fazer determinada pesquisa.
porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, fazer essa seleção da informação que vá nos beneficiar, de fato. E quando a gente percebe a nossa inaptidão para lidar com tanto conhecimento, vai dizer que nós não avançamos na mesma intensidade que estamos avançando em conhecimento, seja no moral progresso, em sabedoria. Porque enquanto a gente está desenvolvendo inteligência, a gente não está desenvolvendo nossa moralidade. E isso nos faz afastar do Pai, que traz aí o risco que é quando eu tenho contato com uma informação pela informação, mas não tenho uma moral para usar isso adequadamente, porque então faz uma quebra dentro de mim, com uma conexão elevada, e eu acabo desmanchando nesse chão. Consoante Kardec vai trazer que vários espíritos podem atuar ao mesmo tempo, dando à obsessão esse caráter epidêmico. Consoante na Revista Espírita de 1862, abril, poderíamos considerar que uma nuvem de gafanhoto, que é um bando, uma chusma de espíritos maus, podem cair sobre um número determinado de criaturas, se apodera delas e produz uma moral epidemia. Em sendo assim, se a gente considerar, por exemplo, na própria época que Jesus veio ter conosco e que ele descera para nos ajudar, as legiões sombrias se movimentaram para tentar prejudicar e barrar a vinda do Mestre. Até mesmo os relatos que a gente tem dos trabalhos de Maria, quando ela estava sendo gerada no útero da mãe dela, junto às regiões umbralinas, com as equipes de prepostos do Mestre para preparar a terra para a vinda de Jesus, no sentido de viabilizar mesmo a vinda do Cristo, porque muitas falanges sombrias se movimentavam para impedir a obra de Jesus. Inclusive porque eles tinham o conhecimento de que o Mestre estava retornando, e inclusive a própria questão da encarnação de Maria, quanto àquela que seria a mãe de Jesus, foi divulgado isso, espalhou. E as forças trevosas não queriam de forma alguma o bem-sucedimento dessa insancha. Se a gente pegar então, por exemplo, quando Jesus esteve entre nós, ali na personalidade daquele carpinteiro que seguiu a profissão do seu pai José, a região ali da Judéia houvera sido tomada por legiões de espíritos maus, pela possessão, que como hoje se apoderavam ao bel das sociais classes mais ignorantes. Então é uma situação que já vem desde lá atrás, até porque nós aqui na Terra estamos em contato com regiões sombrias que têm acesso livre aqui na Terra. Haja visto que a vibração de um orbe, como a Terra, ela coloca regiões umbralinas de diverso grau, trevosa, abissal, em contatos umas com as outras e que está aqui em torno de nós aqui. Então, tanto encarnado nas diversas situações de dor, de sofrimento, de desesperação, angústia, de ciúme, inveja, quanto à questão de encarnados, cada qual, sua condição psíquica, conversam livremente aqui nessa esfera. Daí, a postura que eu tenho enquanto atitude mental é que é possível
de me trazer uma guarnição moral para que eu possa me manter no meu propósito nobre. Em sendo assim, quando a gente percebe que existe esse confronto grande com as intelectuais aquisições e os avanços tecnológicos, isso leva a pipocar para todo lado a obsessiva epidemia, que domina sentimentos, mentes, que então se desarticulam, desatrelam, dando lugar à loucura de todo porte e às aberrações de todo jaez, que é aquilo que a gente tem assistido. Inclusive, gente, considerando os adoecimentos e as incapacitações mentais que estão acontecendo. Porque essa condição dentro de nós de sombra, isso acaba por se refletir nos ambientes que nós frequentamos, seja no ambiente de trabalho, dentro de casa, num esporte, num evento, em que essas desarticulações e essas loucuras de todo jaez, as aberrações de todo porte, elas acabam que, ao se dar aso para isso, elas vão acontecer, pipocar, e se traduzem nas incapacitações que têm crescido. Porque aí isso vai dizer de um ambiente de trabalho onde a vibração psíquica é adoecedora, de um ambiente onde o indivíduo ele esteja fazendo uma atividade auxiliativa, mas que enfrente energias que vêm na sua direção e que acabam por desequilibrá-lo. Em situações dentro de casa onde o relacionamento acaba que, pela característico e os enraizamentos obsessivos, adoece os indivíduos que estão ali dentro. Em sendo assim, a gente percebe o aumento dos casos obsessivos, devido à preferência do ser humano por mentira, ilusão, imediato prazer, intemperança, mesmo que à custa do sofrimento de outrem. E isso sintoniza automaticamente com inferiores espíritos, dando propiciamento para instalar os obsessivos transtornos que vão então exponenciando, fazendo a amplificação da faixa dos existenciais conflitos. E isso, inclusive, leva a um dificultamento, se não impossibilita, o diagnóstico dos psíquicos fenômenos de desequilíbrio. Porque, às vezes, o indivíduo ele está desequilibrado, ele até que vai no médico, faz exame, procura tomar uma medicação, seguir aquela rotina que foi colocada pelo Esculápio, mas ele não identifica o que realmente acontece com ele e muito menos melhora. E aí nós pioramos as nossas taxas de dependências de drogas lícitas e ilícitas, porque a própria questão do vício, da dependência, e também a codependência, em termos de afeto, diz dessas desarticulações, dessas degenerações psíquicas que nós estamos vivendo, para tentarmos aliviar a dor interna. Então, às vezes o indivíduo, ele, mesmo que não vicie num cigarro eletrônico, que faz tão mal quanto o outro entorpecente, ele vicia numa tarja preta, um remédio que traz algum alívio para ele de sintoma, mas que ele estabelece uma conexão de prisão com aquilo, com as suas reverberações,
porque aí vai se distanciando a possibilidade do indivíduo se desatrelar dessa situação, cortar esse vínculo de dependência. Em sendo assim, se a gente, por exemplo, considerasse as vendas que acontecem de drogas lícitas, de medicamentos de todo tipo para adoecimentos psíquicos e que tenta ajudar a partir do que é consequência dos adoecimentos psíquicos, enquanto as consequências no organismo, nos diversos órgãos, a partir dos nossos centros de força, e que alcança o órgão de choque do indivíduo, que é o órgão mais fraco que ele tem moralmente, porque é o órgão que ele mais errou usando ele. E depois que alcança esse órgão, vai como que um bolor que vai infiltrando em nós, alcançando outras áreas e vai incapacitando. Então, se a gente pegar tudo que é vendido de medicação para tratar esses nossos adoecimentos mentais, é algo ciclópico e que está aumentando. Mas existe aquele indivíduo que prefere usar uma droga ilícita para tentar fazer também esse alívio do que experimenta, portar dentro da alma. Por isso que é tão perigoso a questão das obsessões coletivas, porque os indivíduos que caem nessas malhas desprevenidos, eles acabam que não conseguem encontrar força para lidar com as suas mazelas morais, mentais. E daí então descambam para as viciações de todo porte. Por outro lado, quando a gente pega uma questão de uma abordagem moral que nos capacita para lidar com esse estado de coisa, a gente vai encontrando força dentro de nós para transpor essa situação. A começar pelo pensamento nobre, o engajamento num trabalho do bem, ocupar a mente com ideias nobres. Porque se nós estamos em meio a obsessões em massa que pululam em torno de nós, a defensiva, enquanto uma atitude interna minha de me manter equilibrada, de pé, em condições de seguir sem cair em viciações e sem continuar indo de uma queda para outra, isso passa pela minha atitude mental. E que traz, por exemplo, a urgência do evangelho no lar diário, do copo de água para frutificar, do contato com as palavras de Jesus, de aproximarmos dele em atitude. Porque aí, a partir daquilo que eu faço, se eu consigo ir me aproximando de Jesus e agindo como ele age, e inclusive procurando passar um filtro de como ele faria no meu lugar, nas situações que vivo, e até imaginando Jesus me assistindo, eu vou conseguindo fazer abstrações daquilo que ele acha, das coisas nas quais estou envolvida, de como ele faria no meu lugar, daquilo que eu preciso correr atrás para corrigir rápido. Por isso que quando a gente fala a questão da cruzada Inquisição,
que aconteceram lá atrás, em que as forças sombrias dominaram o orbe, os espirituais fanáticos de doutrinas antigas que detestam Cristo se uniram com essas mesmas forças malévolas de lá atrás, numa mesma batalha arenal contra Jesus e os seus seguidores leais. Embora possa haver alguma diferença de convicção contra o que entendem ser seu comum inimigo. Agora, a obsessão, ela é um gênero de provação. Naturalmente que o indivíduo ele pode viver obsessão expiacional, ele pode viver obsessão provacional. Então, quando a gente considera esse gênero de provação que a Terra passa, isso diz mesmo do nosso estágio, porque nos orbes acima da Terra não há mais obsessão. A questão das interações obsessivas, subjugativas, fascinatórias, possessivas, isso é coisa de planeta inferior. Como nós aqui. E, em sendo assim, estar num orbe como a Terra é estar sujeito a essas situações que continuarão nos procurar. Inclusive porque nós somos sempre tentados, seja por um desencarnado, seja por um encarnado, naquele ponto que é o nosso telhado de vidro, mais difícil para nós. Por isso que nós precisamos nos manter em guarda, em vigia e proteger a nossa cidadela mental. Porque somente quando eu me conecto em pensamento com Jesus, eu vou poder estar na companhia dele. Que é a única proteção real que eu vou ter em relação aos espíritos que tentam me obsedar. Porque o espírito obsessor, ele não respeita meu livre-arbítrio, ele tenta me escravizar. O Cristo respeita meu livre-arbítrio. Se eu, em pensamento, calunio alguém, naturalmente que eu me afasto da vibração dos benfeitores de Jesus. E eles respeitam essa escolha minha. Mas os espíritos obsessores, eles se impõem a nós, sem perceberem que existe alguma brecha para eles se conectarem conosco. É como se visse uma fresta de uma porta e aí eles terminam por arrombar a partir daquela fresta. Mas, se eu, vigilante, orando, não dou essa brecha, essa fresta, o obsessor ele pode até tentar espreitar, mas ele não tem aquela fresta por onde arrombar essa porta. Então, ele acaba que não tem conexão comigo. E, em sendo assim, é esse livre-arbítrio que está à porta dentro de nós e que nos dá a condição, o cetro de resistir ou ceder às sugestões que vêm sobre nós e nos sitiam e nos submete, porque sitiados nós seremos. Consoante Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, o sitiamento das forças sombrias acontece, mas me arrastar vai por minha conta, daquilo que eu permito e da cidadela que eu erijo ou não dentro de mim moralmente. Porque quando a gente fala numa situação de conversa energética igual acontece na Terra, os sitiamentos acontecem de todo tipo, até porque as energias chegam de todo lado.
Em sendo assim, como o pensamento é uma onda eletromagnética acima da velocidade da luz, essa onda chega em todo lugar. Mesmo que eu não tenha verbalizado isso em palavra, mesmo que uma ação concreta na direção de outra não tenha acontecido, mas só por eu ter pensado, isso alcança o destinatário. Mas aquilo que eu permito que faça morada dentro de mim, corre por minha conta. E essa onda ela vai me alcançar, ela vai me sitiar, mas se eu estiver vigilante no pensamento nobre e na conduta como Jesus nos ensinou, isso não faz morada dentro de mim e não me arrasta. Por isso que é a questão da resistência. Consoante Jesus vai dizer no Evangelho, em que ele traz para nós que aquilo que nós estivermos fazendo de esforço para não trombetearmos isso ao sete evo, enquanto algo que é portar dentro da alma. E Jesus também, por outro lado, ele diz para nós que a luz ela precisa ser colocada sobre o telhado para iluminar mais distante possível. Porque quilômetros de escuridão são alcançados ali a quebra daquele breu quando eu acendo uma vela. Enquanto ali o alcance que tem essa luz. Mesmo quando a gente pega uma vela, a gente faz o acendimento disso, a gente percebe um alcance, chega um ponto que já não tem um resquício daquela luz, mas a amplificação daquilo vai acontecer. Porém, bastará um sopro de vento para que ela seja apagada. E aqui, gente, consoante essa questão da perseguição dessas falanges trevosas aos prepostos do Cristo, que continua até hoje. Porque quando a gente fala nessa guerra declarada contra Jesus, desde o momento que ele veio ter conosco, e até mesmo antes, quando ele trazia missionários para preparar a sua vinda, e quando ele veio ter conosco, ali com Maria, Jesus, aqueles que também estavam ali fazendo a circuitaria de força para a vinda do Mestre, como João Batista, Simeão, Ana, do templo, José, Isabel, que fizeram aí esse arcabouço moral de sustentação para a vinda de Jesus, enquanto um trabalho aqui na terra diretamente como aconteceria, porque são prepostos do Cristo que ele enviara para auxiliar na preparação da sua vinda direta. Mesmo se a gente considerar essa questão dessa preparação, as legiões trevosas já estavam abertamente guerreando contra o Cristo. E isso continuou nos seus seguidores leais. Por isso que quando a gente fala dessa situação de assolo e de guerra contra os leais seguidores do Mestre, isso vai dizer dessa porta dificultosa que caberá a nós conseguir trilhar. E que tem a ver com a nossa resistência, com a nossa força moral. Por isso que a questão de você colocar essa vela sobre o teto de uma casa, para cima
do seu telhado para iluminar mais distante, quanto mais alto você coloca, vai ter um alcance maior. Isso, por outro lado, precisa ter o nosso cuidado para não querermos sermos vistos naquilo que fazemos, porque então já teremos recebido a nossa recompensa e até, gente, a retorno daquilo que faço, porque é um risco que nós corremos. Porque quando existe um trabalho onde eu não tenho interesse de um retorno, seja ele qual for, porque eu faço aquilo gratuitamente, até mesmo se para fazer aquele trabalho eu tenho a minha imagem denegrida, isso não será problema para mim, desde que eu perceba que estou sendo leal a um pedido de Jesus. Por isso que é uma corda bamba, porque passa também pela questão do autoconhecimento e do discernimento daquilo que eu devo fazer, que me compete. Visto que, se por um lado precisa ser levado o pão da instrução, o pão da oração, o pão material, por outro lado, isso não está sendo feito para que eu me mostre diante dos outros, ou tenha algum tipo de retorno, seja ele qual for, mas pela proposta de doação mesmo, de realizar aquilo com o qual acordáramos fazer. Enquanto auxílio que levamos para o nosso entorno. Por isso que é uma questão delicada, porque um insignificante descuido da minha parte, eu ponho tudo a perder. E aí, gente, é força mesmo. Porque acaba que nós somos muito mais fracos do que perversos. E às vezes é a fraqueza, a nossa inconstância, a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade de lidar com energias difíceis, a nossa rebeldia, que faz a gente parar e cair na situação. Por isso que a única forma da gente ganhando maior chance de conseguir seguir nesse caminho do bem é o próprio trabalho que nós realizamos, elevado. Porque isso vai nos dando mérito e força para poder ter condição de dar o próximo passo. Por isso que quando o indivíduo ele muda de vida, de uma drogadição que ele estava, ele consegue se recompor, inicia um caminho melhor, é tão difícil no início. Porque ele ainda está muito sossobrado, sem construção de mérito importante e de boas obras, porque está no início daquela mudança. Mas à medida que o indivíduo ele vai perseverando, vai ficando mais fácil. Não se torna fácil, porque fácil não será, mas vai ficando menos arriscado e mais tranquilo o caminho dele com Jesus, porque ele vai construindo as boas obras, o mérito, a força. Por isso que Jesus vai dizer que quando nós, por exemplo, estivermos jejuando, e aqui o jejum mesmo das más ações, dos maus pensamentos, que é realmente o que faz mudanças morais em nós. É o jejum moral, daquilo que nos contamina, nos assombreia, nos disrupta moralmente. E Jesus traz que quando a gente estiver nesse esforço renuncial, para nós lavarmos o rosto, ungir a cabeça, para que não nos mostremos fazendo isso para os outros. Mas isso fica oculto dentro de nós, porque é silencioso, é um caminho portado dentro da alma. Por isso que, se nós considerarmos até mesmo a questão de
suicídios, que às vezes quando um sai pelo autoextermínio do corpo de carne, outro da família se mostra predisposto a viver essa mesma situação, isso passa por essas obsessões coletivas também. Como a gente tem aí um relato em Dramas da Obsessão, em que Ivone, ela, pelo espírito do Dr. Bezerra, vai trazer a família Leonel, que era ele, 10 filhos e a esposa, e por ação de obsessores cometeram um suicídio, que começou com o Leonel. Passados 10 meses, a sua filha Alcinda veio a cometer o autoextermínio também, e depois o filho Orlando tentou em seguida essa mesma ação nefandosa. E foi relatado no recorte da obra que o grupo de obsessores que levava perturbação a essa família pertencia ao grupo falange do judaísmo antigo de Portugal, do século XVI. Com isso, vai ser esclarecido que a ação múltipla que a obsessão coletiva faz tem aí alguém com uma ascendência irresistível sobre os outros, até pela questão de crueldade ou inteligência. Por isso que nós realmente vivemos um período de ainda predominância das primárias paixões, face da nossa espiritual imaturidade. E nesse sentido, somente a modificação do comportamento e da conduta psíquica, quando nós usamos de valores derivados da caridade para sanar débitos do pregresso, ou nos recuperarmos de desarmonias do presente, onde a gente vai trabalhar fazendo taliação do viciado espírito, a moldar ele ao bem, ao nobre, mediante seguras ações de solidariedade, benemerência. E com essa ungida oração de confiança na divindade, em Deus, e na entrega correspondente dos sentimentos à caridade, que é essa benevolência e ação. Por isso que nós precisaremos ter cuidado com as ocorrências que têm lugar na nossa conduta e com a nossa vida de oração, e confrontar isso com os pensamentos de Jesus, com as suas ações, com as suas lições. Porque quando a gente faz essa confrontação, esse queima-roupa daquilo que ele nos traz de lição, com aquela situação que nós estamos vivendo e com aquela conduta que estamos tendo, a gente vai conseguindo fazer essas abstrações. Nós temos aí os centros espíritas como hospitais de almas, as próprias questões das reuniões mediúnicas de desobsessão vão trazer aí relevância nessa questão da recomposição moral do coletivo, elucidando o desencarnado inimigo, orientando, para que perceba a inutilidade das suas condutas, enquanto tentam laborar contra o progresso, para ir levando mesmo esse aclaramento da inutilidade de esse espírito lutar contra o progresso moral. Vai sensibilizar o amor inefável do mestre e estará a pedir de nós uma postura que é mental. Inclusive, gente, assim, o próprio trabalho que foi confiado para nós por Jesus para realizarmos, ele pede uma aptidão mental.
ele pede uma atitude mental. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque quando um dado trabalho é confiado para nós, se eu não cuido da minha atitude mental, que me apta a fazer aquilo, eu serei considerada inapta para aquele trabalho. Por isso, quando a gente pede que não nos falte trabalho na seara do Mestre, que a gente pede por mais trabalho com Jesus, nós precisamos pedir uma atitude mental que nos torne capazes de realizar o trabalho que nos foi entregue por Ele. E o cultivo desse jardim mental, desse pomar psíquico, para que ele possa continuar frutificando. Porque acaba que essa videira é Jesus, nós somos os ramos, é dele que vem a seiva, nutriente, água, para que o fruto possa acontecer. Então, a partir do momento que a gente está ligado ao psiquismo de Jesus, leal a ele, a gente vai conseguindo ir fazendo a elaboração dessa atitude mental, o aperfeiçoamento dela, porque aí a serenidade ela vai se tornando parte do nosso normal, a caridade. E isso vai dizer de esse compromisso que realizaremos de realmente irmos tornando essa leveza, porque a leveza ela nos desconecta do mundo das formas e fortalece a nossa essência. E quando a gente está conectado com a essência, a gente consegue elevar mais fácil. Porque tudo aquilo que é bagagem desnecessária, que é a grosseria da matéria, isso nos obnubila e nos faz perder abstrações morais. Por isso que vai ser trago para nós de não nos afligir, nem mesmo com a verdade, mas mantermos essa vibração de compaixão, coragem, e a gente então vai se protegendo de nós perigosos e também vai facilitando as abstrações mesmo. Vamos avançando em temeratos e vamos suplantando aquilo que nos possa tentar impressionar negativamente. Porque, na verdade, chegado nesse ponto, a gente já não se impressiona, porque a gente está pacificado e pacificador. E, em sendo assim, nós vamos conseguindo, então, estar atentos para que não negligenciemos o dever e não cometamos faltas, mas possamos, com a nossa conduta nobre, fazermos realmente o areal bendito. Por isso que precisaremos realmente de nos focarmos nessas propostas, porque existe aqueles que retornaram depois que houveram cometidos, inclusive, situações atrozes, desejosos de fazer diferente, de deixar algo de bom dessa vez a sua passagem por aqui, como a gente tem o próprio Napoleão Bonaparte, que antes dele encarnar, houve um conclave
no mundo espiritual, porque ele auxiliaria a própria tarefa de Allan Kardec, ali na França, que era ali o espírito que encarnaria para trazer a codificação espírita para nós, sob a égide do Cristo de Deus. E mesmo ele tendo se comprometido ali no astral, com o trabalho dele ali na França, auxiliar o trabalho da terceira revelação, Consolador Prometido, doutrina espírita, acabou que ele faliu na sua missão, naquilo que houvera sido confiado a ele, e depois ele ficou inclusive isolado na ilha para o qual ele havia sido degradado para ela, como punição ali pelos atos que ele houvera cometido. E acabou que ele, depois de ficar ali, naturalmente, nas reflexões sombrias por tudo aquilo que ele houvera perpetrado, e desencarna, percebendo a sua falha, ele pede para reencarnar como Gorbachev, que é aquele que vai trazer aí um desmembramento importante para os países ali da União Soviética. Por isso que acaba que ele pediu para vir novamente com Mikhail Gorbachev, que é soviético estadista, fez o desmembramento da União Soviética, entregou independência aos países que foram se integrando à Europeia Comunidade pouco a pouco, e integrando aí um elenco de nações que, mesmo livres, ainda estavam sujeitos aos domínios de personalidade que, com suas rédeas políticas e econômicas, eles conduziam. E isso acabou acontecendo na encarnação posterior ao qual ele esteve como Napoleão Bonaparte, e que o exílio dele houvera sido solitário na ilha de Santa Helena, onde os ventos sopravam sem solução de continuidade, uma ilha árida, e em sendo assim, ele queria romper com aquele estado de conchavo, Grey, e foi dado a ele, então, essa reencarnação como Mikhail Gorbachev, como uma especulação que acontece nessa direção, mas mostrando que a misericórdia de Deus é infinita. Ela sempre nos concede novas oportunidades, porque a lei do progresso ela é inelutável, mas eu posso estacionar e ficar assim, estagnada por séculos, seja pela minha inconsciência, pela minha teimosia, pois falho, erro e vou recolher os pipocos dos frutos das minhas falhas, dor, sofrimento. Mesmo que eu não retroceda, mas eu posso fazer estagnação, e isso acaba acontecendo quando eu não opto pelo avanço moral. Por isso que às vezes serão necessários que aconteçam repetições de mesmas situações diante de uma mesma individualidade, nas suas sucessivas experiências, encarnado, até que ele se mostre capaz, apto de agir de uma forma diferente, melhorada. Então o indivíduo vem, vive tal situação, fale, volta numa situação parecida numa próxima encarnação, não dá conta novamente, depois numa terceira encarnação ele acaba tendo contato com aquela arena semelhante, e assim vai, até que ele consiga as internalizações necessárias para dessa vez fazer diferente. Por isso que quanto antes a gente desperta para o nobre, mais a gente vai antecipando
a nossa elevação. Porque então, em vez da gente estagnar, a gente acelera o nosso processo, o nosso kairos. Então, mesmo que eu tenha vindo de uma situação de erros sucessivos numa dada área, eu posso, nesse momento, com a minha vontade, modificar a minha atitude mental para melhor. E pela prática do bem incessante, vou conseguindo, então, fazer uma aceleração, uma antecipação. E quanto mais a gente consegue sendo bem sucedido nisso, mais a gente vai caminhando e mais rápido para podermos nos desatrelar de um orbe de prova e expiação. Porque a gente vai caminhando mais veloz rumo a esferas superiores, de dimensões outras ainda inabordáveis para nós, mas que desejam nos aspirar para um estado melhor, livre das injunções obsessivas e das situações sombrias que imperam aqui, mas que aguardam essas nossas internalizações elevadas. Então, quanto antes a gente desperta e se propõe a fazer esse caminho, sem solução de continuidade, de forma constante, mais a gente acelera essa nossa subida enquanto elevação para uma condição onde a gente vai ter contato aí com dimensões em que a obsessão já não é mais realidade, nem as ações de sitiamento sombrio, nem as guerras, porque as coletividades que habitam essas dimensões já estão livres dessas mazelas, ainda tão presentes entre os terráqueos.